Eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação, e nessa formação de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos alunos que não estão alfabetizados, fora da faixa etária que se espera essa alfabetização. Há uma série de questões aí para poder considerar em relação aos alunos não alfabetizados, e é um problema nacional há muito tempo, né, gente? Eu sei que está mais evidente agora, né, principalmente porque nós passamos por um ensino remoto aí que não era o ideal, mas esse problema sempre existiu no Brasil. Naturalmente, quando eu era pequena, e muitas pessoas também, nós tínhamos um índice menor de de crianças que iam para a escola e tinham esse problema, porque menos pessoas iam para a escola. Então, naquela época, não tinha uma obrigatoriedade ainda do ensino fundamental aí, e muitas pessoas acabavam não estando na escola. Então, não aparecia tanto. Então, não se iluda, não é porque não tinha, você não via enquanto criança antigamente que não existia. Havia, sim, muitas crianças não alfabetizadas, só que elas não estavam em escolas, né? Ou estavam em escolas, talvez em outra localidade, porque a gente tem também problemas aí, dependendo da localidade, né? Eu vou colocar nos slides para a gente começar, então prepara seu bloco de anotações, porque é bastante informação ainda nesse primeiro vídeo, ok? Mais para o final eu explico porque eu estou falando ainda nesse primeiro vídeo. Eu chamei de meu aluno não está alfabetizado. E agora? Na verdade, tudo começou com um post do Instagram, e daí eu notei a necessidade de falar sobre esse tema em um curso também, porque no post do Instagram eu não dou conta de todos os pontos. No post do Instagram eu falei sobre a avaliação diagnóstica dessa criança. Então, aqui a gente vai falar sobre algumas outras coisas, né? Primeiro, você precisa pensar o que é estar alfabetizado. Um professor leigo, é até engraçado, né, a gente falar, um professor leigo, mas um professor que não conheça exatamente o que é alfabetização vai dizer que não estar alfabetizado ou estar alfabetizado é saber ler e escrever. A gente recebe muito atendimento aqui na empresa falando que, eu estou com um aluno de 4º ano que não sabe ler e escrever. Gente, esse tipo de fala denuncia que a pessoa não conhece o processo de alfabetização. Isso é uma coisa extremamente grave e preocupante. Muitas professoras acabam indo para 3º, 4º e 5º anos porque não querem ter a possibilidade de alfabetizar. Ok. Nem todo mundo gosta de todas as partes aí da educação, né? Eu, por exemplo, não tenho perfil para educação infantil. Eu já trabalhei em educação infantil, fiz bem o meu trabalho, considero que eu tenha feito, mas não é uma atividade que eu goste muito. Não quer dizer, contudo, que eu não tenha que saber fazer, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? O que acontece? Todos os professores, todos, sem exceção, de infantil, desde creche, gente, até o 5º ano do ensino fundamental, devem ter conhecimento minimamente de processo de alfabetização e de hipótese de escrita. Minimamente, porque pode acontecer de você ter um aluno que precise de amparo nesse caso, especialmente num país como o Brasil, tá? Então, não tem como você ser um professor de 3º, 4º, 5º ano e não ter esse conhecimento. Isso de falar que meu aluno está no 4º ano e não lê nem escreve é muito generalizado. Não dá para você escolher uma atividade adequada para esse aluno só com essa fala. É impossível. E se alguém te forneceu uma atividade só com essa fala, desconfie de quem vendeu essa atividade para você ou de quem forneceu. Porque ela é tão generalizada que ele não vai contar o que esse aluno precisa. Então, ler e escrever não é um quesito para alfabetização, tem um processo envolvido. A gente vai entender um pouquinho mais desse processo agora.
Então, saber ler e escrever não é a fala que você tem que ter sobre estar ou não alfabetizado, tá? A alfabetização, ela é um processo complexo. Então, não dá para o professor minimizar esse processo, de forma alguma. Todo professor de ensino fundamental deve compreender. Eu não coloquei aqui educação infantil, porque subentende-se que na educação infantil, necessariamente, o professor saiba. Então, eu quero acreditar que esse professor de educação infantil sabe isso. Ser alfabetizado vai precisar de registro e de domínio da linguagem. Então, nós temos aí 2 pontos essenciais na alfabetização, registro e domínio, que vocês vão entender daqui a pouquinho. Naturalmente, registro, porque nós temos formas novas de linguagem durante a alfabetização. A criança, ela adquire a linguagem ainda lá na infantil, na fase da educação infantil, quando ela entra num processo de socialização. Então, ela conhece novos amigos, ela tem novas falas, ela aumenta o vocabulário, mas quando ela começa o processo de alfabetização, ela vai aprender a registrar essa fala de uma forma convencional e ela vai precisar de um domínio do repertório e dos sons que ela tem dessa linguagem. Então, você percebe que tem todo um processo envolvido. Ela vai envolver 3 fatores ainda. A cultura na qual a criança está inserida. Então, o que ela vive na igreja, o que ela vive na escola, o que ela vive no mercado, o que ela vive entre a família, são culturas que vão estar agregadas a essa alfabetização. Então, nós vamos ter aí tipos de alfabetização diferentes, mas com uma mesma finalidade, que é o registro e o domínio daquele vocabulário, daquela linguagem. Nós temos a leitura e, naturalmente, a escrita. Leitura e escrita são processos diferentes, então não dá para um professor que conheça a alfabetização pensar que ele vai estimular a leitura da mesma forma que a escrita, porque são processos diferentes, embora interligados, né? Ser alfabetizado, como eu falei lá antes, vai precisar de registro e domínio da linguagem. Significa que você vai desenvolver habilidades na criança, né? Nós temos habilidades que são consideradas inferiores e habilidades superiores. Qual que vai ser a diferença? As habilidades inferiores, elas são relacionadas ao sistema de escrita. Pode parecer engraçado isso, né, gente? Porque escrever não é uma tarefa fácil. Mas esses sistemas inferiores, eles vão requerer menos habilidades do que uma leitura, por exemplo. O domínio que a criança tem no registro, que é o sistema de escrita, tem outros processos envolvidos. Então, o grande truque da coisa é você entender que são processos separados e você precisa fazer a criança entender que eles podem ser interligados. O grande erro da escola é focar somente na escrita ou somente na leitura, mas mais comum, digamos assim, você focar mais na escrita. Então, a gente tem aí a sondagem de hipótese de escrita, que ela fez com que a escola focasse demais na escrita. Não adianta a criança dominar a escrita se ela não dominar os processos superiores. Você vai ter uma criança semi-alfabetizada, praticamente. Ela não vai ter todos os processos dominados, né? Os processos superiores é o desenvolvimento discursivo. Então, é a fala aliada à leitura. Por que aliada à leitura? Porque a gente vai ler o que nós escrevemos, certo? Quando você lê o que outra pessoa escreve, você precisa se colocar no texto. E para se colocar no texto, você precisa ter esse desenvolvimento discursivo, que é o mais difícil para os professores, porque não foi desenvolvido isso durante a nossa faculdade, né? Você tem aí, então, alguns pontos a serem reconhecidos. Muitas vezes a criança chega lá no 3º, 4º, 5º ano
com leitura silabada. Ela está com essa leitura silabada, primeiro porque o sistema inferior, né, o sistema de escrita, ele não está automatizado. Então, ela precisa ainda demandar muita atenção para o que ela escreve, porque ela não tem isso automático, não aconteceu isso na fase primeira de alfabetização. E daí ela não consegue lidar com o foco no processo inferior e no processo superior. O ideal é que o sistema de escrita esteja automatizado quando a criança chega no terceiro ano. Quando isso não acontece, a gente tem leitura silabada, a gente tem a falta de leitura, nós temos também as crianças que escrevem sem segmentação, tudo isso é fruto de um processo de alfabetização anterior mal feito nos níveis inferiores. Então, a criança chega ali no terceiro, quarto, quinto ou mais anos com essa falta de desenvolvimento superior, porque o inferior não está completo, né? Então, você vai falar que a criança não lê e não escreve, perceba como é generalizado. O que você vai precisar, gente? Você vai precisar ter uma mudança de paradigma sobre a alfabetização. Não quero dizer que meu aluno não lê e não escreve. Eu quero dizer o quanto esse aluno não lê e não escreve, né? Então, o professor defasado, esse professor que precisa de capacitação ainda, ele não está ainda na postura de educador, ele vai afirmar que o aluno não está alfabetizado, e ponto. Ele generaliza esse processo, porque ele não compreende. O profissional preparado, ele vai analisar o quanto, ele vai conseguir mensurar o quanto que esse aluno não está alfabetizado. Então, essa é a grande diferença. O profissional defasado, ele não compreende o processo. Dificilmente esse professor vai conseguir uma boa alfabetização dessa criança, mesmo fora de faixa etária. Aliás, inclusive, né? O profissional preparado, ele vai conseguir identificar qual é o ponto de alfabetização da criança, porque, ao menos, conhecer as letras do nome essa criança vai. E é daí que você parte se a criança não está alfabetizada. Então, ok você falar que a criança não está alfabetizada, mas você precisa complementar dizendo o quanto que essa criança não está alfabetizada. Como que você faz isso? Primeiro, vamos entender se você é atualmente um profissional defasado ou um profissional preparado. Então, eu fiz uma comparação aqui para nós compreendermos juntos esse perfil. Sem o profissional se autoconhecer, ele não terá resultados na sala de aula, porque às vezes o profissional precisa de uma formação que ele não tem, e esse profissional, por estar defasado, ele não percebe isso. O profissional defasado, ele costuma afirmar. Então, é aquele profissional que vai falar assim, olha, o meu aluno tal, tal e tal, do quarto ano, não está alfabetizado. Então, ele está com sérios problemas. Esse é um profissional que afirma. O profissional competente, ali preparado, o que ele vai fazer? Ele vai falar, olha, eu tenho um aluno no quarto ano que ele está escrevendo apenas sílabas simples, então eu vou entrar com intervenção para sílabas complexas. Então, perceba a diferença de fala. Não é meu aluno não lê e não escreve. É, meu aluno já sabe sílabas simples, eu preciso fazer ele avançar. É diferente a fala, porque um profissional está preparado e o outro não. Além disso, o profissional defasado, ele generaliza, que é o que eu acabei de explicar. E o preparado vai estabelecer critérios. Ele vai observar se a criança conhece o alfabeto todo, se ela nomeia todas as letras, se ela sabe sílaba simples e sílaba complexa, se já escreve palavras, se segmenta frases, palavras em frases, se escreve textos, mas sem critério ali de pontuação, de letra maiúscula, sem coesão e coerência no final, né? Então, você vai estabelecer ali alguns critérios. O profissional defasado, ele é conteudista, e o preparado é interacionista, e eu coloquei e afins, porque a gente tem vários tipos de interacionista.
O princípio de ser interacionista é a interação, e daí eu vou explicar melhor essa parte. Quando eu digo que o profissional defasado é conteudista, o que eu quero dizer? Vai ser aquele profissional que ele não conhece o processo de alfabetização, então ele vai generalizar. É o profissional que é uma preocupação para a educação, porque ele vai procurar soluções prontas. É como se fosse um pai tentando dar conta do que a escola não deu conta até o momento. Eu tenho até exemplos aqui de quando o Arthur estudava, eu tenho pais ali que a criança demorou para aprender, né? Daí, o que o pai fez? Ele foi lá e comprou uma cartilha na livraria. E daí ele teve a impressão que essa criança se alfabetizou com a cartilha. Porém, mais tarde, quando ela precisou das habilidades de alfabetização, porque daí esse pai interferiu no processo, né? Não sabendo como ele acontece. Ele pegou uma solução pronta, que é uma cartilha, e aplicou no filho, sem ter conhecimentos de pedagogia. O que aconteceu? No quarto, quinto ano, essa criança precisou de reforço escolar, porque ela não deu conta da parte discursiva, do processo superior. A cartilha, ela serve para uma fase da alfabetização, mas quando a criança passa essa fase, que é a fase entre a silábica e a silábica alfabética, essa cartilha, ela perde a função, porque ela não vai apresentar um processo superior para a criança, ela vai dar conta só do registro. A cartilha, ela dá conta do processo inferior, ela não dá conta do processo superior, né, a cartilha tradicional. O professor conteudista, o que ele vai fazer? Ele vai lá na sala de primeiro ano, vocês já devem ter visto isso acontecer. E ele vai falar assim para o colega, olha, eu tenho um aluninho que não está lendo nem escrevendo, você tem algumas atividades sobrando? Olha o perigo, gente, me dá até calafrio. Tenho medo desse professor, né? O professor de primeiro ano supõe-se que vai perguntar, mas ele não está lendo e escrevendo de que jeito? Porque você precisa ter um parâmetro, né? A gente supõe que esse professor de primeiro ano vai fazer isso. Mas vai ter aquele professor que quer ajudar de qualquer forma e não vai qualificar, porque ele percebeu que aquele professor é defasado. Então, ele vai pegar algumas coisas que talvez ajudem. Mas isso também é perigoso, porque às vezes não vai resolver o problema, só vai aumentar. A criança vai fazer a atividade, o professor vai ter a impressão que aquilo foi feito porque a criança está sabendo aquilo agora, mas não vai ter avanço. Então, não adianta você resolver um problema com uma solução que não é para aquele problema. Esse conteudista, então, vai ser aquele que, então eu vou começar a ensinar sílabas para a criança. Ok que você vai ensinar sílabas, mas sílaba é um registro, não é um nível superior. Então, a gente está no nível inferior. Se você trabalhar só o nível inferior com a criança, ela não vai chegar no superior. E essa criança não vai se alfabetizar, você só vai estar alimentando essa questão do nível inferior. Que ela precisa, sim, ser automatizada, mas ela precisa ser automatizada com qualidade. Então, você automatiza esse processo, mas dando elementos já discursivos para que a criança saia daquela estagnação que ela está. Então, o professor defasado, ele é conteudista, ele procura a solução pronta. É aquele professor que vai para a internet procurar aqueles vídeos de alfabetize a criança em 30 minutos, ou alfabetize seu aluno em 2 meses. Gente, não vai rolar. Mesmo um aluno de terceiro, quarto, quinto ano, eu colocaria um plano de um ano inteiro para essa criança, aos poucos, recuperar essa defasagem. É a mesma coisa quando você faz um regime. Vocês podem reparar que quando faz quem precisa fazer regime, né? Quando você faz um regime milagroso, aquilo vai, em pouco tempo, dar conta do que você precisa. Então, é aqueles regimes que, em uma semana eu emagreci 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos. Mas dali um ano, a gente vai ter o efeito rebote. Então, você vai manter durante algum tempo, porque o regime mantém. Mas daí, quando o seu corpo entender que aquilo não foi um processo saudável, ele vai dar o rebote. Então, você vai engordar o dobro do que você tinha. É a mesma coisa com a alfabetização. Quando você usa um processo de alfabetização, que ele é mágico, conteudista e pronto, que ele é voltado para o currículo e não para a criança,
para o problema do professor e não para o problema do aluno, isso faz com que dê a falsa impressão que esse aluno foi alfabetizado. Isso é mais perigoso do que ele não estar alfabetizado, né? Então, esse é o conteudista. O interacionista é aquele que vai investigar qual é o ponto que o aluno tem problema. Então, ele parte do que o aluno sabe para que ele possa alcançar minimamente o que ele não sabe. A gente tem aí o interacionismo, sócio-interacionismo e afins. O professor defasado, ele é estático. Então, é aquele professor que ele vai se preocupar com a sala e daí uma hora ou outra ele vai dar uma atividadezinha para o aluno que ele pegou no Pinterest, que o colega dele deu, então ele é bem estático. Ele não tem uma movimentação ali na evolução de alfabetização do aluno. O professor preparado, ele é dinâmico. E aqui, ao final, eu vou colocar a maior diferença entre o professor defasado e o professor preparado. O professor defasado é aquele que permaneceu aluno. Ele saiu da faculdade entendendo que ele dá aula para o livro didático, que ele precisa de um currículo para poder dar aula, porque senão ele não vai dar conta. Então, ele precisa de alguém falando o que ele precisa fazer. Ele precisa que a coordenadora diga o que vai fazer com o aluno. Então, aquele professor, olha, eu tenho um aluno assim, 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 e ele quer que o coordenador, ou seja, outra pessoa, resolva. É como se ele estivesse na faculdade. Ele está lá na faculdade e ele acha que o professor vai resolver o problema dele, e vai. Só que quando ele está na sala de aula com o aluno, ele deve ter autonomia para resolver os problemas do aluno dele. Então, tem uma mudança de postura aí que o professor defasado não consegue ter. É aquele professor que, infelizmente, não é culpa dele, gente. Também é, parcialmente, porque nós somos adultos e esse professor deveria ter percebido que ele precisa de novas capacitações. Mas ele participou de um sistema que colabora para que ele seja defasado, estático, que ele permaneça num ponto de aluno. Vai ser aquele professor que ele vai sempre depender do outro para resolver os problemas dele, né, de sala de aula. Por isso que a gente tem aí também uma defasagem monetária na educação. O professor preparado, ele tem uma postura de educador. Então, é aquele professor que ele vê o problema, ele relata para a coordenadora, mas já trazendo o que ele está fazendo para solucionar. Tem uma diferença de postura. É aquele professor dinâmico, com autonomia, que mesmo que ele não tenha solucionado o problema até o momento, ele vai até a coordenadora para relatar, não para pedir ajuda, porque a coordenadora não é a professora dele, né? Ele saiu desse papel de aluno já, para que, caso a coordenadora veja alguma solução que ele não tenha visto, possa informar. Então, essa é a expectativa desse professor preparado em relação à coordenadora. Ela está ciente do caso, ela está ciente que eu estou tomando providências, e se ela tiver alguma solução conversando com um colega ou vendo alguma situação parecida, ela pode me informar. Então, tem uma diferença aí bastante grande de maturidade profissional, né? Agora, a gente precisa pensar em um segundo ponto, que é o alfabetizado quanto. Espero que vocês tenham entendido essa questão do defasado, profissional defasado versus profissional preparado, porque é o ponto principal aqui do estar ou não alfabetizado. É quase como se o professor também, será que o professor que está com essa criança está alfabetizado na pedagogia ou não? Então, a gente tem também essa diferença aí, é quase que uma alfabetização pedagógica, né, gente? Vamos pensar agora o quanto de alfabetizado que esse professor tem que estar, né? E quanto de alfabetizado é esse processo da criança. Ele vai ser um processo evolutivo, e nesse processo evolutivo nós temos algumas fases, eu até coloquei gradativo aí, eu fiz uma gradação de cor, uma seriação, quem gosta de Piaget é como se fosse uma seriação, né? Da parte inferior do vídeo para cima, do mais escuro para o mais claro, para vocês perceberem que é uma gradação. A gente tem aí a criança que vai conhecer letras,
ou a que vai conhecer sílabas, ou a que conhece palavras, ou a que conhece frases, conhece parágrafos. Então, veja que tem uma evolução da letra para chegar no texto. O que isso significa? Não quer dizer que o processo de alfabetização evolutivo seja somente isso, mas isso vai ser importante, ó, essa fala minha. Então, anota aí. Como o aluno não está alfabetizado e está fora de faixa etária de alfabetização, que é o que eu imagino que o público desse vídeo esteja assistindo, ou um aluno de primeiro ano, o professor está ali quase no fim do ano e o aluno não foi alfabetizado, também é preocupante. O que vai acontecer? Nesse processo evolutivo, o professor vai ter que identificar pontos cruciais da alfabetização. Então, cada um desses itens tem uma série de habilidades para investigar. Eu não vou trabalhar com todos aqui nesse vídeo, porque ficaria extremamente longo. Então, eu vou dar um exemplo das letras para vocês verem como é profundo trabalhar com letras. Porque às vezes a gente trabalha com o alfabeto e minimiza esse processo. Mas ele não deve ser minimizado, porque ele tem uma série aí de detalhes, né? Então, no caso ali das letras, por exemplo, primeiro a criança diferencia as letras. Então, ela vai diferenciar letras de números, letras de símbolos, letras de desenhos. Depois, ela vai identificar quais são as letras do nome dela, quais não são letras do nome dela. Ela vai reconhecer. Ela vai reconhecer quais são as letras do nome, quais não são, como chama tal letra, né? Ou senão ela reconhece ali que naquela palavra tem 2 As. É uma série de questões de reconhecimento. Ela vai nomear, então ela começa a dar nome para as letras. Ela vai relacionar. O A do nome dela é igual o A do nome do colega. O B do nome dela é igual o B de boneca. Então ela começa a relacionar. Daí ela vai associar a letra ao som. Então, o som do A é A, mas o som de S é S. Então, ela começa a fazer essa relação. Associando, né? Eles são interligados aí. Ela vai ordenar, ela vai perceber que tem uma ordem para você escrever as letras, ainda é sistema inferior aí. E daí ela vai qualificar, né? Quando ela qualifica, ela começa a fazer sílabas. Então, olha como é longo esse processo aí, só na parte de letras, imagina no resto, gente. Só que como eu tenho pouco tempo, porque esse aluno já perdeu ali alguns anos anteriores, perdeu não, porque alguma coisa ele reteve, né? Alguns anos anteriores ele reteve processos, mas pode ser, por exemplo, que ele tenha passado para o processo de sílaba, não dominando todo esse repertório de letras. Então, talvez ele saiba diferenciar, identificar, reconhecer, não saiba nomear todas, por isso que ele está em sílabas, ele come algumas partes, não saiba associar todas, não saiba ordenar todas, não qualifica a escrita. Né? Então, o que eu faço? Um aluno que reconhece as letras, mas tem dificuldade em escrever sílabas, ou escreve apenas sílabas simples, o que eu vou fazer? Eu vou resgatar esse processo de letras, porque eu vou partir de onde ele sabe, para eu poder fazer ele dominar as sílabas. Então, eu revejo o passo anterior com ele. Por quê? Porque o passo anterior, ele tem algum conhecimento, então ele vai se sentir mais confortável e vai conseguir fazer algumas atividades com domínio, para que ele retome o domínio da atividade e ele possa ter maior segurança para passar para a próxima fase, né? Então, ela é um processo aí evolutivo, por isso que o professor precisa ter cuidado e ele não pode ser um professor defasado, né? Como que eu dou conta disso, Janaína? Já vou falar para vocês, mas para você descobrir quanto, mesmo que você seja um professor defasado, você precisa ter algum material. Então, eu trouxe aqui 2 indicações que são bem acessíveis, né, e monetariamente do site da loja, que é o janainespolidorio.com.br, que são as fichas diagnósticas de alfabetização e matemática e a avaliação do repertório de alfabetização.
Qual é a diferença entre eles, gente? As fichas diagnósticas, elas são de primeiro a terceiro ano, porque elas vão identificar, ficha por ficha, separadamente, qual é o ponto exato de dificuldade do seu aluno. Então, aquela reguinha que eu coloquei, letras, sílabas, palavras, aquilo vai aparecer com alguns pontos evolutivos ali para você, o que vai facilitar esse diagnóstico. Então, se você vai para um professor colega de primeiro ano e pede, olha, meu aluno, ele está com dificuldade porque ele está trocando letras, porque tem uma atividade que você vai perceber isso lá. A professora de primeiro ano, supõe-se que ela vai entender melhor o que você precisa, e ela vai fornecer uma atividade dela, para você utilizar com seu aluno, que seja para essa dificuldade, porque senão ele não vai avançar, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma das páginas do Fichas Evolutivas, e depois eu vou explicar da avaliação de repertório. Nas fichas evolutivas, a gente tem o tema, que é aqui o alfabeto, e o código curricular, porque o que acontece? Uma criança fora da faixa etária de alfabetização, ela vai necessitar ter um equilíbrio entre o currículo e o desenvolvimento dela, neurodesenvolvimento. Então, aqui, a criança vai dizer o nome da letra e vai circular as que ela não souber. Daí, o professor vai anotar que quantas das letras ele identificou e nomeou, são duas habilidades, identificar e nomear. Então, conhecer a letra não quer dizer que saiba nomear, né, gente? E daí você tem aqui uma área para colocar qual é a letra que você ainda precisa reforçar com a criança. Então, ele é bem específico, por isso que ele é bem bacana. Já o outro material, eu não vou mostrar um pedaço, mas ele trabalha com áreas de repertório de alfabetização. Depois eu vou fazer no meu canal YouTube um vídeo sobre esse assunto, e daí você vai poder olhar com maiores detalhes, né? Meu canal YouTube é o Janaína Polidori, super fácil de encontrar, então não tem aí muito segredo. Vou colocar ali para você ficar com a capinha. O repertório de alfabetização, ele vai ajudar a identificar não apenas as letras, mas partes do processo que foram perdidas, porque são 13 áreas, mas as atividades estão prontas e tem uma explicação de todas as áreas no material. Por exemplo, se a criança não sabe distinguir direita de esquerda, pode ser um ponto aí de posição. E isso pode estar influenciando negativamente a aprendizagem dela. Então, é uma investigação mais aprofundada. Para quem trabalha com reforço escolar ou com psicopedagogia, é bem interessante esse material, ou para quem trabalha com reforço escolar no contraturno, dá uma ou outra atividade deste material às vezes, para você poder identificar ali o que está por trás da alfabetização, né? Então, isso é bem interessante. Já para dar conta da questão de defasagem do professor, que a gente tem o professor defasado e o preparado, a resposta é sempre a formação. Se você estiver assistindo esse vídeo introdutório no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link, porque nós temos agora o curso Meu Aluno Não Está Alfabetizado e Agora, né? Que daí no curso a gente vai dar conta de 4 tópicos super importantes. É um curso não tão longo, que vai ajudar aí a resolver a sua situação. Então, é a solução do professor autônomo. Nós vamos estudar sobre ritmo de aprendizagem do aluno. Então, você precisa entender o que esse ritmo tem a ver com o que você vai ensinar, porque senão você não consegue também estabelecer o que esse aluno vai aprender na sua série, porque a gente tem um limite aí para trabalhar, né? Os marcos da alfabetização, então, aquela parte letras, sílabas, palavras, frases, tudo isso vai ser retomado, só que com maior qualidade e trazendo ali simplificado com o currículo escolar, né? Então, esses marcos vão ser trabalhados ali para você não ser mais um professor defasado. Um plano de alfabetização tardia, como que eu pego um aluno que está defasado na alfabetização e consigo dar uma evolução para esse aluno?
né, trazer ali um pouco de sucesso para a vida dele. E eu vou dar exemplos de intervenção para alunos individualmente e para turmas com defasagem. Então, esse curso aí vai ser bem pontual para esses 4 tópicos. Se você está na introdução no YouTube, você pode clicar no link. E se você já está no curso, porque esse vídeo introdutório também está no curso, você pode baixar a apostila que está no próximo módulo, que tem uma apostila aí para auxiliar no seu estudo, e começar o próximo vídeo, que vai falar sobre o ritmo de aprendizagem do aluno. Espero que você tenha gostado do conteúdo, que tenha deixado claro alguns pontos aí. Mesmo que você não faça o curso, se você estiver no YouTube, você tem aí a opção das fichas que vão nortear mais o trabalho. E até a próxima formação, Janaína Spolidoro.